bom dia. Um cafezinho aí? Bora de papo sério hoje? Tá delícia o café. Gente, vou dar uma secadinha no meu cabelo. Acabei de lavar ele. Meu filho tá ali sentadinho. Eu tô aqui no estúdio da minha filha. Olha ele falando no fundo. Onde era aqui o meu salão. Aqui, onde eu trabalhei por esses 10 anos. Aqui é o salão onde eu construí. Depois que eu parei de trabalhar, eu passei pra minha filha. Mas vamos lá, de papo sério. Só vou dar uma secadinha no meu cabelo pra gente começar a conversar, tá? O café tá uma delícia. Não dorme com ele na lata. Eu vou dar só umas puxadinhas, coisa rápida, tá? Já volto. Bora lá? Nosso papo de hoje. Enquanto eu tô aqui me maquiando, quero bater um papo com vocês. Da minha experiência, hoje eu quero falar um pouquinho de Deus pra vocês. Enquanto eu vou me maquiando, eu vou falando com vocês. Meu filho tá aqui no chão, viu, gente? Gente, minhas experiências com Deus é assim, surreal. Falar de fé, sabe? Como diz o meu filho Gael, mãe, a senhora gosta muito de Deus. A senhora só sabe rezar, cantar e falar de Deus, porque Deus é maravilhoso na minha vida. Então, eu vou falar de Deus sem rótulos, né? Sem religião, sem... Como é que se diz? Só do amor dele. Gente, eu sou uma pessoa que tem muita fé mesmo. Porque Deus já fez grandes milagres na minha vida. Mas grandes, grandes e assim, vocês não têm noção dos milagres que Deus já fez na minha vida. Mexe não, não. Mexe não. Aí não. O que é isso aí? Daqui. Peraí, gente, que a criança tá botando um negócio na boca aqui. E eu quero que seja assim, sem rótulos, sabe? Eu quero que os meus vídeos sejam assim, sem rótulos. Porque o meu filho aqui me faz companhia, sabe? Que Léo, ó. Léo, aqui, ó. Meu filho me faz companhia. Ele me faz companhia, sabe? A gente passando na rua. Aqui é o ponto de comércio. É da minha filha agora, sabe? Aí eu quero... Que o outro negócio que eu vou montar, eu não vou montar, tá, gente? Depois eu falo pra vocês. Não vai ficar falando sobre isso, não. Gente, vou continuar. Esse aqui é o cabelo, fui dar mamar pra criança. Olha ele lá, ó. Fui dar mamar pra criança, fui... Botei pra cochilar, cochilou 15 minutos só. Tá dodói, sabe? Vou explicar pra vocês o porquê, né? Gente, quero falar hoje um papo, a roupa descomposta, sobre Deus. Sem conotação religiosa, mas os milagres que Deus faz na minha vida. Olha que são muitos, eu vivo pela fé, viu? É pela fé que eu vivo. Como diz o meu filho de 6 anos, o Gael, que eu... Como é que se diz? Eu só sei falar de Deus. Eu falo desse jeito. Mas vamos lá. Ó, gente, o que eu queria falar com vocês? Sabe a parte lá da transição de carreira? Transição de carreira, sabe? Olhando aqui pela câmera pra ver se tá tudo certo. Porque eu tô olhando no espelho, viu, gente? Se não estiver olhando pra câmera, eu tô olhando aqui no espelho. Sabe aquela parte
viver pela fé, eu sempre fui muito pelo meu coração, pelas minhas intuições. Que Deus coloca assim, no meu íntimo, sabe? Gente, deixa eu te explicar, vou explicar pra vocês como é que foi a minha decisão pra parar de ser cabeleireira. Eu, há uns 6 anos atrás, quando eu fui engravidar do Gael, eu já tava com essa vontade de parar de trabalhar. Mas aí, por N motivos, ainda acho que ainda não era o tempo. Aí eu voltei a trabalhar. Aí eu voltei a trabalhar, porque eu tive uma depressão pós-parto. Meu filho Gael, ele nasceu com um probleminha nos pés. Depois eu quero relatar pra vocês o porquê. Teve que fazer um tratamento durante muito tempo. Mais sério o tratamento durante 1 ano. Com isso eu voltei a trabalhar, pra ocupar minha mente. Minha filha Malara, que, meu Deus, falando dela hoje em dia, me ajudou muito nessa parte, sabe? Muito mesmo. Muito mesmo. Ela é o meu filho, gente, tá? Ela me ajudou nessa parte. Porque, gente, vamos conversar sério. Conversar sério aqui com vocês. Ser mãe, esposa. Aí eu já era mãe de 2 filhas, tipo Gael, que era o sonho do meu esposo ser pai de menino, sabe? Eu já tinha a Ana Lara e a Amy, né? A gente teve a nossa primeira filha, a nossa segunda filha. E nós tentamos ter o Gael, né? O Gael foi assim, gente. Eu tinha acabado de perder o meu avô. E nessa perda do meu avô, esse ano, eu chorava muito por causa dele. Muito, mas muito mesmo. Não deixava o espírito do meu avô em paz, né? Porque mas eu chorava pelo meu avô, viu? E como eu chorava. Oh, Jesus, como eu chorava. Aqui é uma base com essa misturinha, viu, gente? Eu coloquei isso aqui e várias bases. Aí eu fiz demais. Aí eu coloquei que não sai pra não desperdiçar. Mas vamos lá com vocês. Nessa época da gravidez do Gael, eu chorava demais. Demais, 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 demais. Penso tanto que eu chorava. Ou não era fácil, não, tanto que eu chorava também. Tô dando aqui um negócio pra ele quietar pra gente. O tanto que ele chorava. Não era fácil. Você quer esse? E meu avô foi muito importante pra mim, que é o pai do meu pai. Ele deixava a gente abraçar, a gente beijar, a gente falava que amava. Meu pai é muito fechado, sabe? Meu pai a gente abraça, a gente beija, eu não gosto muito não. E meu avô deixava, sabe? A gente abraçar, a gente beijar, falar que amava. Meu avô, tipo assim, eu sou muito parecida com ele, fisicamente. É, Então a perca dele foi muito difícil. Eu tava lá onde eu nasci, viajando pra lá, e a morte dele foi quando eu tava vindo embora pra minha cidade. No meio do caminho, eu recebi a notícia através de uma colega minha, sabe? Me falando sobre isso. Nossa, eu fiquei muito triste, passei muito mal dentro do carro, meu esposo dirigindo. Eu tenho pressão alta, sabe, gente? Aí, como é que se diz? Não foi fácil a perca dele. Não mesmo, não foi muito difícil. E foi um ano muito difícil, foi o ano de 2019. Aí eu decidi, perdi em fevereiro, passou fevereiro, março, abril, maio. Que eu queria tentar de novo. Me deu uma louca vontade de ser mãe. E eu acredito, porque cada um tem uma crença, gente. Eu acredito que ele vai ter um papo lá com Deus, que eu mandar uma criança pra essa menina pra deixar a minha evolução. Eu acredito nessa parte de evolução. Aí eu sentei com meu esposo e falei pra ele, amor, agora eu quero tentar ser mãe de novo. Vamos tentar mais um filho? Aí ele começou a chorar, ele falou, não acredito, você falou que nunca queria mais filho, que 2 estava bom. Você quer mesmo? Eu falei, sim. Ele falou, você vai realizar o meu sonho. E assim foi. Eu parei meu anticoncepcional, numa semana eu acho que eu engravidei do Gael. Numa semana, que era por Deus mesmo. Eu descobri a gravidez do Gael, tava no comecinho, com 4 semanas, tipo assim, eu descobri a gravidez do Gael, já que eu estava grávida. Porque eu chorava, parece que eu sentia. E o Gael me trouxe muita fé. Muita fé mesmo. O Gael, ele é uma criança linda, é uma criança muito iluminada. É uma criança muito obediente. É uma criança que eu nunca vi uma pessoa tão guerreira. Me emociona de falar dele. Tão guerreira como ele. Mas ele é guerreiro mesmo. Guerreiro daquele que... Passar pelo tratamento que ele passou, ele é uma criança muito feliz. É uma criança que não reclama. Ele não reclama, gente. Não reclama. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Meu filho, eu engravidei dele. Com 3 para 4 meses, eu tive um descolamento de placenta. E nesse descolamento de placenta, eu sangrei por mais 4 meses. Você não podia sair do meu quarto pro banheiro. Porque se eu saísse do quarto pro banheiro, eu sangrava. Isso é porque a minha menininha me deixou o negócio cair em cima do sofá. Eu catei o joelho e coloquei o joelho no sofá, empurrei. Eu tava fazendo a canjica pra eles, que eu coloquei a canjica no prato pra eles, que eu sentei. Não, acho que eu nem consegui colocar a coisa no prato pra eles. Que eu sentei, o que aconteceu quando eu sentei? Começou a sangrar. Sangrava, que eu enrolei uma toalha, eu chorava desesperado, porque eu já tinha tido 2 percas. Uma entre a Ana Lara e uma antes do engravidar do Gael.
que foi muito triste, muito, muito triste pra mim. Entra na área eu tive que fazer curetagem, né? E a outra foi aborto espontâneo. Aí eu peguei e comecei, liguei pro meu pai desesperada, liguei pro Bruno desesperado, porque o Bruno é minha esposa, Bruno Gabriel, tá? Não chamei de Bruno, não, chamei de Gabriel. Senão de Mu. Aí eu, com aquele desespero. Peraí, gente, meu filho tá comendo aqui uma esponjinha. Vida de mãe. Meu filho, vida de mãe. O que que aconteceu? Falando sério da criança. Eu sou assim, viu, gente? Vocês vão ver que eu sou espontânea, eu choro, eu rio, eu sou desse jeito. Se vocês me conhecerem direitinho, as pessoas que me conhecem de perto sabem. Mas vamos lá. Aí o que que aconteceu, gente? Deixa eu pegar um lápis aqui de contorno. Vou te mostrar pra vocês. O meu filho. Aí nesse dia, liguei pro meu pai. Aí liguei pra ambulância, a ambulância veio me pegar aqui. Meu pai veio me pegar aqui correndo. Meu pai falou assim: eu cheguei em 5 minutos, porque pra isso ele é prestativo demais. Eu enrolado com 2 toalhas. Molhou as 2 toalhas de sangue. Eu cheguei aqui no pronto-socorro. Tipo assim, chorando, esguelado, que pelo amor de Deus. E a demorou. Meu marido chegou da Fosferte, que é onde ele trabalha, que mexe com caminhão. Ele chegou da Fosferte. Minha mãe chegou. E minha mãe foi lá e discutiu com o médico. Falou com o médico que na época era precária a área da saúde, tá? Aí minha mãe foi lá, discutiu com o médico como é que vai sair daqui, a responsabilidade vai ser de vocês, se acontecer alguma coisa com a minha filha ou com o meu neto, a minha neta, eu quero saber se é neto ou neto na época. Aí eu orando muito, fiz uma promessa pra Deus, pra Nossa Senhora Aparecida, que sou mulher voz de Nossa Senhora Aparecida. Se meu filho, se eu conseguisse salvar o meu filho, que estava de 3 para 4 meses, 3,5, eu ia levar o cabelinho dele lá pra Nossa Senhora Aparecida, ia ficar 4 anos sem cortar o cabelo, sem pintar. E eu amava ser loira na época, gente. Eu descolori o cabelo, tipo assim, que era loira, loira do platinado. E era muito difícil. E assim eu fiz, fui. Cheguei lá e não encontrei médicos. No hospital escola, que é um hospital regional que tem aqui, maravilhoso. Encontrei anjos. Lá eles faltaram me virar do avesso. Me fizeram vários tipos de exames. Vários, mas vários mesmos tipos de exames. Ela constatou que tinha 10% descolado da placenta, aqui desse lado. Que ardia, gente, que amava. Um trem que, assim, não desejo pra ninguém. Aí eles falaram que tinha que ficar de repouso, usar outra gestão por baixo, tomar outra gestão por cima, que é um remédio pra colar a placenta, gente. Tomei outros remédios e repouso. Era repouso e pronto. Fiquei tendo outro dia, saí umas 2 horas da manhã, vim embora pra casa, fiquei de repouso mais 4 meses. Eu tinha que fazer ultrassom, primeiro foi de semana em semana, depois de 15 dias pra ver se tava colando a placenta. Por fim, pra 5 a 6 meses a placenta colou. Aí eu fui no ultrassom pra ver se tinha colado direitinho. No Mário Palmeira, que é um hospital que tem aqui. Cheguei lá, era um médico, acho que não é médico daqui, que ele falava diferente. Vou ver esse aqui. Meu filho tá comendo a esponja, gente. Tira da boca dele. Aí, olha lá, ele quer a esponja. Olha que esponja na mão, desse aqui. É meu pequeno, viu, gente? Desse aqui, pega da mamãe. Toma aqui, esse aqui, ó. Come esponja não. A criança quer esponja da mãe, botar na boca comendo. Aí, deixa eu falar pra vocês. Aí, o que que aconteceu, gente? Nesse dia, eu fui pra ver se a placenta tinha colado. Aí o médico falou que realmente colou a placenta, tava tudo direitinho. Falei, mas se desse pra ver qual sexo, que sim, ele falou assim, não, vamos ver se a criança tá bem. Foi aquele morfológico. Aí ele olhou a criança inteirinha, aí lá ele constatou, e foi o primeiro ultrassom que eu fiz sozinha. Porque desde o começo da minha gravidez, meu marido me acompanhava, minha filha mais velha me acompanhava, minha irmã me acompanhava, sempre tinha alguém comigo. E nesse dia, meu marido não podia ir, ninguém pôde me acompanhar, eu fui, cheguei lá, peguei um táxi até chegar no fio de ônibus, né? Aí até lá peguei um táxi para chegar no hospital, e... Aí o que aconteceu? Chegamos lá, fez tudo direitinho, viu? Aí descobriu o sexo. O médico pegou e falou assim pra mim. Eu falei, o que é, doutor? Depois que ele falou que estava tudo bem, que tinha colado a placenta, eu perguntei, o que é, doutor? Ele pegou e falou assim pra mim. É um menino! Eu falei, doutor, eu tenho 2 meninas, você tem certeza? Aí ele falou assim, peraí, me mostrou de 5 posições diferentes, que era um menino. Nossa, aquilo eu comecei a chorar, mas eu chorava. É só pelo Senhor mesmo, realizar o desejo do meu coração, porque o meu marido sonhava em ter uma menina, e meu sonho sempre foi ter um menino. Eu tinha um sonho de ter um menino, ele falava e tudo, mas o meu maior sonho era ter um menino. Amo minhas meninas são, assim, meus tesouros, mas era meu sonho ter um menino. Aí o que aconteceu? Peguei um táxi, em vez de ir embora pra casa, fui até no centro da cidade, que eu virava aqui pertinho. E eu fiz uma surpresa, comprei um sapatinho. Lá eu encontrei a esposa, na época, do meu sogro. Aí ela pegou e falou assim pra mim, não, vamos lá. Aí ela falou assim, não acredito. Onde você tava? Eu falei assim, eu tava fazendo ultrassom. Ah, você descobriu o sexo da neném. Eu falei, descobri. Ela é um menino, né? Eu falei, como é que você sabe? Aí ela falou, já sabia. Aí a gente catou, ela falou, não, peraí que eu vou lá te ajudar, eu vou pagar esse presente pra você. Aí eu comprei o sapatinho, paguei o sapatinho, ela comprou uma roupinha. Nós vamos comprar uma roupinha. Aí não, Léo, peraí, meu jeito. Aí pagar uma roupinha, né? Pegar uma, tô olhando aqui a notificação, gente. Vou tirar essa notificação enquanto eu estiver gravando pra ficar mais fácil. Aí o que aconteceu? Cheguei em casa,
Vim embora, cheguei aqui em casa, fiz a surpresa, então, fiz um vídeo. Nossa, um vídeo emocionante. Já tava me esperando aqui em casa, tinha chegado do serviço. Aí todo mundo tava me ligando, minha mãe, porque minha mãe e minhas irmãs preocupadas com a gente sozinha que operava. Vamos continuar, gente? Tava falando lá da parte que eu descobri, fiz um vídeo pro meu marido, trouxe a caixinha, ele abriu. Ele falou, não acredito, chorou muito, nossa família chorou muito, vibrou, pulou. Aí me falava, nossa, é um menino mesmo, é um menino, não acredito. E foi muito lindo, até eu ganhar. Mas nesse tempo de eu ganhar o Gael, por isso que eu falo que tem que ter muita fé mesmo. Até eu ganhar o meu filho, minha placenta colou, não colou? Eu tive que voltar a trabalhar. De 8 para 9 meses, 7,5 para 8, em pé aqui no salão. Por quê, gente? Porque eu te falei que tudo na minha vida é sobre fé. Meu marido estava trabalhando na Fosfert na época. Lá ele puxava gesso. E nesse dia eles pediram para ele puxar amônia. Ele puxou, descarregou, veio embora pra casa. Aí o que ele fez? Foi e deixou tampado de um dia pro outro, no outro dia ele foi destampar a lona do caminhão. Nisso ele respirou sulfato de amônia. Meu marido intoxicou, meu marido ficou doente, meu marido se tá lá naquela porta lá, aqui, você escutava o chiado do peito dele. Meu marido não conseguia trabalhar, meu marido não conseguia respirar direito. Isso tudo na época do Gael. Foi muito difícil. O dono da empresa, que os dias pelo menos trabalhava, que meu marido estava trabalhando e queria receber, pra poder fazer os exames, as coisas tudo certinho. Deixa eu ver, meu amor, deixa eu ver, mamãe, vem. Vem cá, mamãe, vem. Vamos contar aqui. Deixa eu pegar ele aqui, gente, porque esse é o Gael, o Léo, tá vendo? É o meu Léo, é o meu Léozinho, tá vendo? É o meu Léo, gente, é o meu mais novo. O cabelinho todo bagunçado. Mas vamos lá, vamos contar a história, né? Porque eles vão ter que aparecer, porque eles fazem parte da minha história. Né, Léo? Né? Então. Aí o que aconteceu, gente? Eu falo que é a parte de fé mesmo. Brinquei com a mamãe. Eu tive que voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar. Isso a placenta já tinha colado. E porque passou um mês, meu marido não conseguia trabalhar. Não conseguia mesmo, não conseguia. Eu, tipo assim, fomos pra médico, tratamento, e bombinha, e raio-x de pulmão. E aí o cara que ele trabalhava não quis nem pagar os dias trabalhados, não veio que nem perguntar se ele estava bem, se não estava bem, se precisava de alguma coisa. Meu marido ficou muito triste, porque ele sempre foi provedor da casa. E ele falou assim que como é que pode a pessoa ficar doente e não prover para dentro de casa, pagar as coisas que tem que pagar. Esse é meu filho, gente, segurando no coisa do vinagre. Não ser o provedor da casa. Como é que ele podia não ser o provedor da casa? Isso para ele foi muito... Ele se achou muito humilhado. Ele trabalhar, não poder receber... ficou muito frustrado, muito nervoso, na época ele xingava muito, na época ele ficou revoltado, e ele falava que não acreditava em Deus, que isso estava errado, e como diz, Deus vai me perdoar, mas a gente pensa em mil besteiras, né? Aí, o que aconteceu, gente? Perdão, eu achei que era entregue de novo. O que aconteceu? Nisso, se perdurou por uns 2, 3 meses. Eu tava no final da minha gravidez, né? As contas foi acumulando, tinha que pagar a prestação da nossa casa, a água, a energia, a comida começou a faltar, eu tive que voltar a trabalhar, mas como eu tava grávida, eu tive que trabalhar com coisas com menos coisas, e não podia trabalhar com as químicas, né? Porque na época minhas clientes queriam com progressiva com formol, e com o neném não dá. Aí o que eu fazia? Eu contratei uma moça, que é minha amiga, uma das minhas melhores amigas, vinha fazer essa parte progressiva com formol pra mim, e eu ficava com corte, escova, tintura sem amônia, mechas com pó descolorante sem amônia, fazendo as minhas clientes, pra poder ajudar o meu esposo, mesmo grávida, de como é que se diz, com barrigão, e tendo que trabalhar, porque tem hora que é isso que a gente tem que passar. Tem hora que a gente tem que ser parceira, tipo assim, eu tava grávida, mas muitas mães trabalham grávidas, e naquele momento era o que eu podia passar. Aí o que eu fiz? Fui trabalhar, né? Aí meu sogro na época ajudou a gente, meu sogro vinha, dava cesta básica, meu cunhado, a minha irmã Adriana. Meu amor, a minha irmã Adriana. Meu sogro ajudava a pagar as contas, pagou todos os exames do meu esposo, remédio. A minha sogra pagou prestação na nossa casa, pagou talão de energia pra gente. A minha mãe ajudava com o que podia, com mistura, essas coisas. Então a gente passando dificuldade mesmo. Aí, porque a gente não tinha reserva na época, tipo assim, dinheiro de reserva. O marido tinha saído do emprego para trabalhar na Fosfert e tentar um ramo novo, porque ele mexe com a parte de caminhão canavieiro, que puxa cana aqui para os onde a gente mora. E você tá achando graça, gente, ali. Aí, você não sabe prestar atenção dele ou de mim, mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Olha lá, meu amor, olha lá. Aí, o que aconteceu? O que eu tive que fazer, né? Aí, meu marido foi melhorando, tipo assim, mesmo assim, tentando, se esforçando. Teve que voltar para Fosfert. Não foi mais para esse rapaz, foi com outro. Ele tava assim, indo muito debilitado, mas ele tava indo, porque ele sempre foi o provedor da casa. Tava. Não, perdão. Eu ganhei. Aí. Foi. Ele conseguiu o serviço antes de eu ganhar neném. Faltando um mês, uns 20 dias pra ganhar neném. De um rapaz aqui da Fosfert, de gesso, que era o primeiro caminhão dele. E meu esposo pegou, foi trabalhar pra ele mesmo, não dando conta, mas foi, porque ele é provedor. Porque o homem tem que, tipo assim, agir. Ele fez o que ele podia. E eu fazia o que eu podia pra ajudar aqui em casa também. Isso toda a nossa família me ajudando. Aí, o que aconteceu?
Aí o que aconteceu? Peraí, gente.